Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 22 de março do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Número 1 da região, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Sejam bem-vindos à nossa programação. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Começa hoje em Mineiros o programa Goiás Social com a presença da primeira-dama do estado, Gracinha Caiado. Cientistas brasileiros criam um sensor que permite detectar doenças como Alzheimer e Parkinson em 3 minutos. Jorge Caiado é denunciado por participar do assassinato de empresário morto a tiros em Anápolis. Exportações de arroz do Brasil caem 24% no primeiro bimestre. Com 5 milhões de brasileiros, Brasil já tem nova carteira de identidade nacional. Governo federal tem aumento de 8,26% na arrecadação em fevereiro. Robinho é preso em Santos após STJ decidir que ex-jogador deve cumprir pena por estupro aqui no Brasil. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, mais da metade dos 203 milhões de brasileiros, ou seja, 54,8%, mora a até 150 quilômetros em linha reta do litoral. Isso segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta quinta-feira. O percentual é ligeiramente menor que o apurado em 2010, quando 55,8% viviam até 150 quilômetros do litoral. Segundo o censo de 2022, outros 4,6% da população vive até 150 quilômetros das fronteiras do Brasil com outros países e os 41% restantes na região que fica entre essas duas áreas. Em números absolutos, 111 milhões vivem até 150 quilômetros do litoral, 9 milhões e 400 mil até 150 quilômetros das fronteiras e 83 milhões nas demais áreas. O analista do censo, Fernando Damasco, explicou que a localização da maior parte da população na proximidade do litoral tem razões históricas e econômicas. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de Viçosa desenvolveram um sensor que pode facilitar a vida de pacientes que necessitam monitorar com frequência biomarcadores da urina. O dispositivo é capaz de fornecer essas informações de forma rápida e em casa, bastando conectá-lo ao smartphone. O equipamento com custo de produção inferior a 50 centavos contém uma tira de sensor flexível com eletrodos que, integrada a um analisador portátil, mede um amplo espectro de biomarcadores moleculares em 3 minutos, após receber gotas de urina humana, sem a necessidade de passar a amostra por etapas prévias de pré-tratamento. O resultado sai em um dispositivo móvel, como celular, laptop ou tablet. Os testes feitos durante o estudo, que contou com o apoio da FAPESP, analisaram níveis de ácido úrico e dopamina na urina, que são biomarcadores para diferentes tipos de doença, como a gota, o câncer, disfunção renal, diabetes tipo 2, além de distúrbios neurológicos e psiquiátricos, incluindo a esquizofrenia, depressão, Alzheimer e Parkinson. O novo Código Eleitoral autoriza agora pesquisa no dia da eleição. Yuri Hudson é quem explica como funciona.
O relator do novo Código Eleitoral, o senador Marcelo Castro, do MDB, protocolou nesta semana o parecer final na Comissão de Constituição e Justiça. Entre as alterações propostas no texto está que permite a divulgação de pesquisas eleitorais na data da eleição, por exemplo. Mas o tema mais polêmico em todo o código está justamente em uma proposta de quarentena para membros do Ministério Público, militares e policiais e também magistrados que queiram disputar as eleições. A proposta prevê que eles deverão se afastar dos seus cargos pelo menos 4 anos antes do pleito. São incompatíveis com a atividade política, como, por exemplo, juiz, promotor, policial, militar. São carreiras que não devem coexistir com a política. Se a pessoa pertence a uma dessas carreiras, quer ser político, se afasta, e nós estamos colocando uma quarentena de 4 anos. Só 4 anos depois, essa pessoa então poderia se candidatar. A versão final permite ainda a divulgação, inclusive na data da eleição, de pesquisas de intenção de voto. Faltam 20 dias para as eleições, eles mantêm aquela distância. Faltam 10 dias, ele diminui um pouco. Chega no dia da eleição, eles invertem um, sobe o outro. Então nós estamos usando aqui um artifício que não pune ninguém, mas expõe o Instituto. O senador acrescentou ainda ao código que o uso de inteligência artificial em propagandas eleitorais precisará ser informado ao eleitor. Ainda tratando de propaganda, um tema que chama a atenção é a autorização para veicular propaganda política de qualquer natureza dentro de igrejas, o que é proibido. No relatório, ele abre uma brecha para que um líder religioso, durante o culto, enalteça os valores de algum candidato. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora. O Ministério Público de Goiás denunciou o assessor da Assembleia Legislativa, Jorge Caiado, por participar do assassinato do empresário Fábio Alves Escobar Cavalcante. O crime aconteceu em junho de 2021 em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, e Caiado foi denunciado nesta última terça-feira. Em nota, a defesa de Jorge Caiado afirma que ele é inocente e que tenta acesso ao documento da denúncia para analisar o conteúdo. Questionado, o Tribunal de Justiça de Goiás não informou se recebeu denúncia contra o assessor. Afirmou que o processo está em segredo de justiça. A denúncia contra Caiado foi obtida com exclusividade pela jornalista Fabiana Pulcinelli. No documento, o Ministério Público inclui Jorge Caiado na denúncia contra os demais suspeitos do assassinato do empresário. Afirma que o assessor ajudou no planejamento do crime e, para isso, usou o prestígio que tem na Secretaria de Segurança Pública e a proximidade com policiais militares. A denúncia diz que Caiado era aliado do ex-presidente do Democratas, Carlos César de Toledo, conhecido como Cacai, denunciado como mentor intelectual do crime. A investigação concluiu que Escobar foi assassinado após denunciar desvios de dinheiro da campanha eleitoral de Cacai em 2018. E as fraudes em licitações na Prefeitura de Goiânia envolveram o recapeamento da malha asfáltica, conforme apontou a Polícia Civil. Segundo as investigações, mais de 50 milhões de reais foram recebidos por meio de contratos que consistiam em fornecer materiais para a construção de obras de recapeamento. Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que colabora com as investigações e que está contribuindo com o acesso de equipes policiais aos locais visitados pela operação. A nota informou ainda que reúne informações para esclarecer os fatos com transparência. Rogério Cruz negou que tivesse reconhecimento das irregularidades apuradas e destacou que nenhum outro servidor será afastado até que a Prefeitura tenha mais informações do inquérito da Polícia Civil. O prefeito também confirmou que, apesar da investigação envolver licitações que geraram contratos para fornecer materiais de construção usados no recapeamento do asfalto da cidade, as obras que atualmente acontecem em Goiânia não serão paralisadas. E Goiânia já tem o seu número de veículos quase igual ao de moradores. A reportagem é com Pedro Henrique Rabelo. Os últimos dados do IBGE trazem uma informação interessante, que Goiânia já tem o número de carros chegando muito próximo ao número de habitantes. Levando para um cenário nacional, a nossa capital já é a 6ª no Brasil com o maior número de carros. Isso faz com que cada dia mais o trânsito de Goiânia se torne pesado, irritante e mais desumano.
Os números apontam 1.329.000 veículos e uma população de 1.437.000 pessoas. Sobre o ranking nacional, Goiânia fica atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Na região dos camelódromos de Campinas, registrar imagens como essa dos pedestres não tendo condição de atravessar na faixa é normal. Seu Caio, olha lá para trás, deixa eu ver. Onde que o caminhão parou? Parou na frente, em cima da faixa de pedestre. Pro senhor que é pedestre, como é que é, assim, lidar com o trânsito e o desrespeito dos motoristas? Fica difícil, né? Porque a gente é motorista, a gente respeita, mas os caras não respeitam a gente. Eles não respeitam a faixa de pedestre aqui. Em qualquer lugar que você vai andar aqui em Goiânia. É um caos. Falta educação. Região como essa no fim da Marginal Botafogo e essa na terceira radial próximo ao Jardim Botânico formam longas filas todos os dias. Esse cruzamento aqui é de manhã, meio-dia e esses horários. Trava tudo. O trânsito aqui, rapaz, brincadeira, isso que é uma porcaria. E o pior é que o prefeito já bagunçou tudo aqui. Rua contramão, rua pra lá, rua pra cá. Bagunçou tudo. Ficou meio ruim, viu, ultimamente, porque principalmente esse horário tá bem congestionado. Quando detalhamos o número superior a 1.300.000 veículos, chegamos ao dado de 662.000 carros, 273.000 motos, 123.000 caminhonetes e 27.000 caminhões. Aqui é o cruzamento da Mutirão com a T7. Já um pouco mais para cima, no encontro da Mutirão e da Avenida 85, a falta de sinalização complica ainda mais o que já era um caos nos horários de pico. Muito ruim, né? Essa sincronização desses sinais. Principalmente, tá tendo uma pintura das faixas ali. Isso não é hora para fazer isso, né? O trânsito aqui tá muito difícil, viu? Além da organização dos motoristas também, que não ajudam, né? Caótico, não tem nem jeito de falar, ó. Caos. E eles reformaram 85 e não colocaram as faixas, né? Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Seis horas e 46 minutos e Dorival Júnior finalmente esboçou o time da seleção brasileira para enfrentar a Inglaterra sábado em Wembley. Estreantes Bento, Beraldo, Fabrício Bruno, Wendel e João Gomes são as principais novidades da escalação, que teve Rodrigo, Vini Júnior e Rafinha no ataque. Com variações táticas do 4-3-3 para o 4-4-2, sem necessariamente trocar peças, o treinador escalou o time de início com Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá no meio, Vini, Rodrigo e Rafinha na frente. Douglas Luiz foi testado no lugar de João Gomes no decorrer da atividade. Richarlison, que ficou fora da parte inicial do trabalho para controle de carga, participou do treino com bola. O atacante, por sua vez, retornou recentemente de lesão e a comissão técnica ainda avalia como melhor aproveitá-lo. Brasil e Inglaterra se enfrentam neste sábado, às 16 horas, horário de Brasília, no estádio de Wembley. E a estreia do Flamengo na Libertadores 2024 está confirmada no El Campín, em Bogotá, na Colômbia. A Conmebol ainda não havia divulgado o local, porque havia uma dúvida se o estádio estaria liberado, uma vez que na mesma semana vai receber o show da cantora colombiana Karol G. Porém, os milionários emitiram nota oficial nesta quarta-feira, garantindo a liberação do palco para a partida no dia 2 de abril, às 19 horas, horário de Brasília, pela rodada do Grupo E. Mas para jogar em casa com a sua torcida, o clube colombiano abriu mão de parte da capacidade do estádio. Isso porque a estrutura do show já estará sendo montada e o Milionários estima pouco mais de 10 mil lugares que estarão fechados no setor sul, a lateral sul, ocidental, lateral alta e a baixa, além da oriental sul, alta e baixa. A carga que será colocada à venda será de aproximadamente 24 mil ingressos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, afirmou nesta quinta-feira que, além do Plano Safra, a equipe tem conversado sobre possíveis medidas
a serem direcionadas aos produtores do setor agropecuário que tomaram empréstimos quando os preços estavam mais altos. Ele reforçou que qualquer política que seja adotada será dentro do orçamento disponível para o Plano Safra. O secretário afirmou que não enxerga crise no setor agropecuário e ressaltou que a queda na produção está relacionada a fatores climáticos. O boletim macrofiscal divulgado há pouco destaca que para o PIB do setor agropecuário a previsão de queda é de 1,3% em 2024, ante uma expectativa de alta de 0,5 ponto percentual no boletim de novembro. Essa piora no desempenho está relacionada principalmente aos preços de produtos das lavouras e da pecuária, que mostraram deflação ao longo do ano passado. As condições climáticas afetadas pela ocorrência do El Niño também prejudicaram o desenvolvimento do cultivo de produtos, segundo o relatório. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, agora já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. 5 milhões de brasileiros já possuem a nova carteira de identidade nacional. Desse total, 70 mil são pessoas com deficiência. Os dados foram divulgados na quinta-feira pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que atualizou a lista de estados que emitem a nova versão do documento. Segundo o governo federal, a iniciativa tem o objetivo de melhorar os cadastros do governo, reduzir as fraudes e ampliar a segurança dos processos de identificação de cidadãos aqui no Brasil. O prazo para a troca do antigo RG pelo novo documento se encerra em 2032. Tanto a primeira via quanto as renovações da nova carteira de identidade nacional são gratuitas, já que a documentação tem prazo de validade. Segundo a legislação vigente, o documento de identificação para pessoas com até 12 anos é válido por 5 anos. Dos 12 aos 60, a validade é de 10 anos e acima dos 60 anos a validade é indeterminada. Até o momento, a nova carteira de identidade é emitida em 23 estados e também no Distrito Federal. A arrecadação do governo federal em fevereiro de 2024, se comparada com o mesmo mês do ano passado, teve um aumento real de 5,86%, sem considerar pagamentos atípicos, e de 8,26% no mês. Os dados foram divulgados pela Receita Federal. Considerando o aumento real com pagamentos atípicos, a alta foi de 8,82% em fevereiro. A arrecadação total de receitas federais atingiu em fevereiro deste ano o valor de 186 bilhões e meio de reais, registrando um acréscimo real de 12,27% em relação a fevereiro do ano passado. No período acumulado de janeiro a fevereiro de 2024, a arrecadação alcançou o valor de 467 milhões e 100 mil reais, representando um acréscimo pelo IPCA de 8,82%. Importante observar que se trata do melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para fevereiro quanto para o bimestre. 7h07 e a inadimplência cai no mês de fevereiro e atinge 66,6 milhões de pessoas. Os detalhes com Carolina Cassola. O número de inadimplentes no país teve uma pequena queda em fevereiro de 2024 na comparação com janeiro e atinge 66,6 milhões de brasileiros. O indicador realizado pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil, aponta que 4 em cada 10 pessoas estavam negativadas em fevereiro deste ano. Já na comparação com o mesmo período de 2023, o indicador apresentou crescimento de quase 2,8%. Daniel Sakamoto, mestre em Políticas Públicas e Governo pela FGV e gerente executivo na CNDL, explica por que a inadimplência continua alta no país. Apesar da inflação estar sob controle, em alguns setores ela está acima da meta. Além disso, os preços estão subindo mais lentamente, mas eles se encontram num patamar elevado, pois a gente teve um longo período de inflação alta. O mesmo ocorre com a taxa de juros. Ela está no ritmo de queda nos últimos meses, mas o patamar da Selic continua alto. Hoje está em 11,25%, lembrando que há apenas 3 anos atrás a Selic estava em 2%. Então, somado a isso, tem a questão também do poder de compra da população, que, segundo dados recentes, mostra que caiu 5% nos últimos anos. E esse dado é importante porque ele considera vários fatores, como a inflação, os juros, o desemprego e a renda média do trabalhador.
Para quem está com dificuldades de pagar as dívidas, Daniel Sakamoto dá algumas dicas para o controle financeiro. O ideal é fechar a torneira dos gastos, não tem jeito. É reduzir ao máximo o consumo do dia a dia para ter uma sobra ali para poder quitar as dívidas. O importante é priorizar a quitação das dívidas, especialmente aquelas que estão incidindo juros maiores. É escolher as dívidas mais caras se você tiver mais de uma dívida. Então vale a pena procurar os credores, sejam empresas, sejam bancos, para renegociar. E de maneira bem transparente, mostre quanto que você consegue pagar mensalmente. A chance de dar certo e você ter aí uma boa renegociação é maior. O indicador mostra que a faixa etária com mais inadimplentes é de 30 a 39 anos e a maior parte das dívidas tem um tempo de inadimplência de 1 a 3 anos. O valor médio das dívidas de cada consumidor negativado é de R$ 4.400, sendo em média 2 credores para cada devedor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09 agora. E o consumo de energia em Goiás nestes primeiros meses do ano foi 17% maior do que no mesmo período do ano passado. O gasto médio residencial no primeiro bimestre de 2023 foi de 173 kW por instalação, enquanto que em 2024 foi de 203 kW. Os dados são da Equatorial Goiás. O executivo de faturamento da empresa, Marcos Aurélio Silva, afirma que o aumento ocorre por causa das elevadas temperaturas. Uma nova onda de calor, a terceira do ano, afetou esta semana várias regiões do país e, como consequência, provocou sobrecarga na rede elétrica nos estados, conforme a Equatorial. Nessa sexta-feira, contudo, uma frente fria deve chegar a Goiás, o que não impede a permanência de temperaturas elevadas. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, Goiânia deve registrar até 31 graus. E o estado de Goiás já registrou 90 notificações de casos de tuberculose em 2024. Em 2023 foram 1.212, 11,5% a mais do que em 2022, com 1.087 ocorrências. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. Somente no Hospital de Doenças Tropicais foram 284 notificações de casos de tuberculose em 2023, 59,5% a mais do que o ano anterior, que tiveram 178 registros. Em 2024, já são 68 no local. Vale citar que no próximo domingo se comemora o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, para conscientizar a população, profissionais de saúde e gestores sobre a importância de desenvolver políticas públicas e implementar medidas preventivas contra essa doença. Inclusive, trata-se de doença curável, mas que mata 14 pessoas por dia no país. Ela é infecciosa e causada por uma bactéria que geralmente afeta os pulmões e é transmitida de pessoa para pessoa pelo ar. 7h11, programa do Governo Estadual de Alfabetização de Jovens e Adultos está com vagas abertas, inclusive para idosos. Vamos conferir os detalhes com Marcelo Tavares. Quem não recebeu a oportunidade de frequentar a escola quando criança, tem uma segunda chance de aprender com o programa Alfabetização e Família do Governo de Goiás. A iniciativa oferece cursos gratuitos para jovens e adultos com 15 anos ou mais, inclusive idosos, e está com vagas abertas para o ano letivo de 2024 nos 246 municípios goianos. O programa funciona com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, o Fundo Protege, dentro do Goiás Social. O curso tem duração de 4 a 6 meses e as aulas duram 2 horas diárias. Neste ano, o investimento feito na iniciativa será de R$ 4.200.000. Para estimular os estudantes, o Estado entrega kits de uniformes, materiais escolares e ainda os livros didáticos. Os interessados devem procurar uma das coordenações regionais de educação, munidos de documentos pessoais, e fazer a inscrição. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. E Robinho foi preso nessa quinta-feira em Santos e a decisão veio após mandado da Justiça Federal no dia seguinte à determinação do Superior Tribunal de Justiça para que ele cumpra no Brasil a sentença de 9 anos em regime fechado por estupro após a condenação na Itália. A Justiça Federal de Santos recebeu o ofício do STJ à tarde. No início da noite, expediu um mandato de prisão
O ex-jogador foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, na cidade, horas depois. A defesa do jogador ainda vai apresentar um recurso no Supremo Tribunal Federal. Os advogados do ex-jogador tentaram reverter a decisão com habeas corpus no Superior Tribunal Federal para que Robinho aguardasse os recursos do processo em liberdade. O ministro Luiz Fux, responsável por analisar a liminar, negou o pedido. E a brasileira Bia Haddad está na segunda rodada do WTA de Miami. A cabeça de chave número 11 desencantou em confrontos com a francesa Diane Parry, de quem havia vencido com virada por 3-6, 6-1 e 6-4, e deixou para trás o fantasma da queda nas estreias. Ela havia perdido 4 jogos de abertura no ano e pela segunda vez seguida passa pelo embate inaugural. Bia Haddad entrou em quadra com um pequeno tabu a ser quebrado. Ela jamais havia vencido a francesa. Parceira de duplas de Bia Haddad, a americana Taylor Tolsued estreou com um simples, com uma vitória por 6-2 duplo sobre a belga Elise Martins, de cabeça de chave 25, também em Miami. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. O mercado brasileiro de soja teve um dia bastante lento. As indefinições nos movimentos de Chicago e do câmbio travaram as negociações. Foram registrados negócios isolados e volumes pouco relevantes. Os contratos futuros da soja negociados da Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quinta-feira com preços mais altos. O mercado estendeu o movimento deflagrado ontem. A preocupação com o excesso de chuvas na Argentina trouxe de volta os especuladores e fundos cobrindo posições vendidas. As exportações líquidas norte-americanas de soja referentes à temporada 23-24, com início em 1º de setembro, ficaram em 494 mil toneladas na semana encerrada em 14 de março. A China liderou as importações com 304.400 toneladas. Para a temporada 24-25 foram mais 300 toneladas. Analistas esperavam exportações entre 300 mil e 1.150.000 toneladas, somando-se as duas temporadas. Confira os preços da soja em diferentes regiões do Brasil no fechamento da quinta-feira. Em Porto do Rio Grande, R$ 128, Cascavel, R$ 120, Porto de Paranaguá, R$ 127, em Rondonópolis, R$ 113,50, Dourados, R$ 112 e Rio Verde, R$ 110,50. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h16 agora. E começa daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, no Complexo Esportivo Fabrício Vilela, o evento Goiás Social. O evento contará na sua abertura com a presença da primeira-dama do estado, Gracinha Caiado, e termina neste sábado. Quem traz mais detalhes sobre este evento aqui em Mineiros é o prefeito Aleomar Rezende. Bom dia. Bom dia, Wesley. Muito bom dia a todos os ouvintes do Jornal Verde Vale. É um prazer falar nesta manhã de sexta-feira com vocês e com toda a nossa querida população de Mineiros para fazer mais um reforço a um convite muito especial. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, nós estaremos recebendo no Complexo Esportivo e Social Fabrício Vilela, o conhecido antigo Santos, a primeira-dama do estado de Goiás, a primeira-dama Gracinha Caiado. E ela vem acompanhado de vários secretários, o presidente da GEAB, Alexandre Baldi, o secretário de Agricultura, o Pedro Leonardo, e demais secretários que acompanham uma estrutura muito grande do governo do estado, que estará a partir de 8 horas da manhã trabalhando em Mineiros, numa gigantesca estrutura para atendimento à população de Mineiros. Várias áreas, nas áreas jurídicas, com ouvidoria, né, onde as pessoas poderão dar soluções a divórcios, a situações que ela antes não poderia e não teria condições de arcar com esses custos. Além de que programas renomados como Mães de Goiás, aluguel social para ter onde morar, dignidade, nós teremos ali mais oportunidades também de retirar a carteira, o RG, uma vasta programação, serviços, além de serviços, entretenimento, lazer, palco cultural. As secretarias do município e as do estado de Goiás estarão trabalhando conjuntamente a partir das 8 horas da manhã,
de hoje até às 17 horas e amanhã a partir das 8, sábado, até ao meio-dia. Então eu aproveito aqui a oportunidade no Jornal Verde Vale, dar um bom dia a toda a nossa querida população de Mineiros e reforçar esse convite a você que tem alguma demanda e queira aproveitar essa grande oportunidade. Esse programa é altamente disputado pelos municípios goianos, um programa Goiás Social que é coordenado pela primeira-dama Gracinha Caiado, que é a coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais do governador Ronaldo Caiado, muito atuante, um programa premiado nacionalmente, né? Um programa que mais tirou as pessoas lá da vulnerabilidade e melhorou a qualidade de vida das pessoas, mais do que o dobro da média nacional. Então, fica aqui a toda a população o nosso convite. É tudo gratuito o acesso, inclusive nós teremos lá um lanche a ser distribuído à população, porque às vezes você chega cedo e pode passar ali a parte da manhã e nós vamos distribuir um lanche para que você possa aguardar os atendimentos, tudo muito bem organizado, com cadeiras, conforto, iluminação. E o evento vai também ter a entrega de centenas e centenas de cartões Mães de Goiás e também aluguel social, o que contribui muito, né, com a população mais vulnerável. Então, faço esse reforço desse convite, agradeço a oportunidade de falar aqui ao Jornal Verde Vale, aqui nesta manhã de sexta-feira, para dizer que daqui a pouco, às 8 horas da manhã, eu convido toda a população, vereadores, secretários, população em geral, para estarmos recepcionando essa primeira-dama que coordena um programa premiado nacionalmente e que estará à disposição da nossa população hoje e amanhã até o meio-dia. Muito bom dia a todos e que possamos daqui a pouco encontrarmos lá no Complexo Esportivo e Social, recepcionando essas autoridades que vêm com esse mega projeto para atender a nossa população, especialmente a nossa população mais carente. Um grande abraço, até daqui a pouco. 7h20, agora último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, Câmara aprova texto base da proposta que redefine o ensino médio no país. Ministério Público Goiano garante a nomeação de 1.500 soldados e 100 cadetes da PM em concurso de 2012. E claro, espaço também para as nossas notícias locais. Não saia daí. Voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h31, já de volta com o Jornal Verde Vale, edição desta sexta-feira. Olha, a Câmara dos Deputados deu aval ao texto base do projeto de lei que reformula a política nacional do ensino médio aqui no Brasil. Essa medida propõe mudanças na carga horária e na estrutura do ensino médio em todo o país. O projeto, que ainda passará pelo Senado, estabelece uma carga horária total de 2.400 horas para a formação geral básica, distribuídas ao longo de 3 anos, e 1.800 horas para a formação técnica de forma gradual. O ministro da Educação, Camilo Santana, acompanhou de perto a votação em plenário, ressaltando a importância das decisões que irão moldar o futuro educacional do país. O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, relator do projeto, enfatizou que as negociações resultaram em um texto que atende às necessidades do governo de aumentar a carga horária para a formação geral básica. Essa reforma é uma alternativa ao modelo de ensino médio estabelecido em 2017, que previa 1.800 horas para a formação básica, com 1.200 horas destinadas aos itinerários formativos, permitindo aos alunos a escolha de disciplinas para o aprofundamento. A nova proposta do governo, submetida ao parlamento, eleva a formação básica mínima para 2.400 horas. O texto aprovado mantém como opcional o ensino da língua espanhola e conserva a possibilidade de contratar profissionais com notório saber, sem formação e licenciatura, para lecionar disciplinas do itinerário técnico profissionalizante. Os itinerários formativos, agora com uma carga mínima de 600 horas, abrangem áreas como linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, além da formação técnica profissional.
E o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que os segurados do INSS não podem escolher o regime mais benéfico para a sua aposentadoria no órgão. Na prática, esse entendimento inviabiliza a chamada revisão da vida toda dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, que fora autorizado pela própria Corte em outra ação. A decisão foi tomada por 7 votos a 4. Em 2022, o plenário do STF havia decidido que o mecanismo da revisão da vida toda era constitucional. Isso significa que todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos trabalhadores no período anterior a julho de 1994 poderiam ser consideradas no cálculo das aposentadorias, o que poderia aumentar os rendimentos de parte dos aposentados. Com isso, a revisão da vida toda fica prejudicada, já que os segurados poderão seguir apenas as regras do fator previdenciário sem direito a essa escolha. E vale a decisão tomada nesta quinta-feira porque foi julgada antes. Entretanto, o recurso que trata diretamente da revisão ainda está pendente de ser analisado pelo próprio STF, mas a tendência é que ele não seja analisado. 7h34. Vacina contra a dengue será redistribuída para cidades que decretaram emergência. Vamos saber desse manejo com a Fabíola Altran. Vacinas contra a dengue não utilizadas vão ser redistribuídas, é o que anunciou o Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, imunizantes não usados pelos municípios selecionados na fase inicial de vacinação irão para outras cidades. A ministra Nízia Trindade disse que a definição dos locais vai se basear na necessidade entre as regiões que decretaram emergência de saúde para a dengue. Ela afirmou ainda que a pasta vai liberar 300 milhões de reais para estados e municípios adquirirem remédios usados no tratamento da doença. Até agora, só este ano, há mais de 1.900.000 casos prováveis de dengue no Brasil. Além disso, 630 mortes confirmadas e mais de 1.000 em investigação. O Ministério começou a distribuir a vacina Qdenga no mês passado. A imunização é restrita a jovens de 10 a 14 anos de 521 cidades em 16 estados e no Distrito Federal. Mas, como aumentou o número de casos, municípios não contemplados passaram a reivindicar o imunizante. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 7h36. E o Tribunal de Justiça de Goiás acatou recurso do Ministério Público Goiano determinando a nomeação de 1.500 soldados de segunda classe e 100 cadetes aprovados em concurso da Polícia Militar, isso no ano de 2012. A decisão fundamentada na análise dos editais dos concursos publicados em 2022 reconheceu o direito subjetivo à nomeação de todos os aprovados no certame regido pelo edital 1/2012. O tribunal determinou que as nomeações fossem realizadas nos limites quantitativos estabelecidos nos editais 2/2022 e 3/2022 para os soldados de segunda classe e para os cadetes, respectivamente. O recurso foi interposto pela promotora de justiça Miriam Belli Moraes da Silva Falcão, titular da 57ª Promotoria de Goiânia, após decisão desfavorável da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual. A ação civil pública proposta em 2013 buscava garantir a nomeação dos candidatos aprovados no concurso de 2012, alegando preterição arbitrária. A decisão do TJ goiano destacou a urgente necessidade de militares na corporação, evidenciada pela abertura dos processos seletivos subsequentes. Ainda não foi argumentado que a não nomeação dos aprovados era injustificada, considerando que havia cerca de 850 candidatos aprovados para soldados de segunda classe e aproximadamente 60 para cadete, todos em cadastro reserva. O tribunal reconheceu a preterição arbitrária dos aprovados em cadastro de reserva e determinou a suspensão do prazo de validade do concurso durante a tramitação da ação civil pública. O voto do relator, desembargador Delintro Belo de Almeida Filho, ressaltou que a decisão segue os termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. E o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA 2024, recebeu um número recorde de inscrições,
ultrapassando os 1.000 filmes vindos de todos os cantos do mundo. Com uma participação que dobrou em comparação ao ano passado, a edição promete ser ainda mais empolgante. O festival está marcado para acontecer entre os dias 11 e 16 de junho na cidade de Goiás e reserva premiações variando de 5 a 35 mil reais, além de troféus e menções honrosas. Serão escolhidos 6 longas-metragens e 8 curtas-metragens, incluindo 3 produções locais. Com inscrições vindas de 76 países, a Mostra Internacional Washington Novaes está repleta de diversidade, com filmes oriundos da Ásia, América, África, Europa e Oceania. A secretária de Cultura, Yara Nunes, enfatizou a importância do FICA ultrapassar as fronteiras do estado e do país, destacando seu papel fundamental no mercado audiovisual global. 7h39, Batalhão Maria da Penha ganha reforço feminino. A boa notícia quem nos traz é Juliana Carnevale. A Polícia Militar de Goiás realizou a solenidade de formatura do 2º curso operacional Maria da Penha. Integrado ao curso de formação de praças, o curso capacitou 48 mulheres para atuar no atendimento e combate à violência doméstica. Durante o curso, as alunas foram capacitadas para realizar a efetiva fiscalização das medidas protetivas de urgência, garantindo assim a segurança das vítimas em situações de vulnerabilidade. Além disso, foi enfatizado o acolhimento e o atendimento adequados às vítimas de violência, com o objetivo de proporcionar apoio e assistência integral em seus momentos de maior fragilidade. O Batalhão Maria da Penha foi criado em 2015 e iniciou como Patrulha Maria da Penha, tornando-se um batalhão de polícia militar em 2020. A unidade é encarregada do policiamento ostensivo de segurança específica para o atendimento qualificado às ocorrências de violência doméstica contra as mulheres, a realização de atendimentos especializados à vítima e aos familiares e ações preventivas como visitas comunitárias e solidárias são práticas constantes realizadas pelo Batalhão Maria da Penha. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias.